Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na 10ª lição, no 10º tema, onde estamos estudando durante esse trimestre aqui de 2024 o tema O Grande Conflito, que é baseado nos capítulos 31, 32, 33 e 34 do livro com o mesmo nome. Nós vamos estudar na lição de hoje sobre o espiritualismo exposto. Nós vamos ver que um dos grandes enganos e um dos mais velhos enganos é que não morrerás. E nós vemos que essa doutrina, esse pensamento, esse raciocínio, ele é muito bem aceito, na comunidade de hoje. No seu trabalho, com certeza, se você falar sobre meditação, sobre espiritualismo, você será bem visto. Mas se você falar sobre cristianismo, aí, já entramos em conflito, pessoal? Então, hoje nós temos aqui o quarteto completo, temos o Ricardo, o Alexandre, o Marcos André, eu sou o Lúcio, vou estar com vocês na lição lá de sexta-feira e também teremos a sua participação nos comentários, viu, pessoal? Você pode participar comentando aí, colocando aí de onde você nos acompanha, qual a igreja, qual a cidade, qual o país que você nos acompanha. E não se esqueça, pessoal, fica o apelo que nunca é demais lembrar, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha não é só para você marcar esse conteúdo como preferido seu, mas também para ajudar na plataforma, na divulgação desse conteúdo para os seus amigos ou pessoas que têm um perfil parecido com o seu, beleza, pessoal? E não esqueça também, de deixar o sininho acionado, porque daí sempre que nós lançarmos um novo conteúdo, você receberá um alerta, beleza, pessoal? Então, chega de introdução e vamos para a lição. Pessoal, como eu falei na introdução, este é o momento então da sua participação. Como vocês podem ver, está um friozinho bem esperto aqui no centro-oeste do Paraná. E é o momento da gente interagir, mesmo nesse frio, nos aquecermos os nossos corações, Vamos lá então, pessoal, nós temos aqui as Olimpíadas dos comentários, os 3 primeiros a comentarem. Nós temos aqui no pódio a Regiane Alves, Genésio Mioto, sempre marcando presença, e também a Silene Serral da Silva. Bom, vamos lá então aos comentários. Eles dizem assim, a Regiane Alves diz: boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado, Genésio Mioto. Na lição dessa semana, nós vamos estudar sobre espiritualismo no Antigo e no Novo Testamento e também nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo agora. A Silene diz assim: olá, voltei a acompanhar o estudo da lição por aqui, depois de um tempão. Gratidão. E gratidão também, Silene, em tê-la novamente aqui conosco. Isso aí, que bom que você está acompanhando aí o estudo da lição com a gente. A Valdenice Mártires Cerqueira deixa assim: olá, irmãos e amigos do canal Entre Linhas. Vamos juntos nesse estudo maravilhoso, onde os queridos pastores virtuais, amo vocês. Preciso de todos vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus para mim. Acredito mais em Deus porque vocês existem. Hashtag, ela deixa aqui um monte de coraçãozinho. Obrigado, Valdenice, pelo coração. Obrigado também pelo carinho, Isso aí. Que nós possamos transbordar, de carinho e de amor para todos os nossos irmãos. E Beth Souza diz assim: estou aqui aguardando a minha netinha, a Sofia, que vai nascer daqui a pouco. Até esqueci da hora para ser mais pontual aqui com a lição. Deus nos abençoe a todos. E aí o Alexandre já deixa um alôzinho, que Deus abençoe a recém-nascida Sofia. Claro que nesse momento a Sofia já está neste mundo há alguns dias aí, Beth? Mas que bom, tomara que esteja bastante forte, bastante saúde, E chorando, mas chorando porque tem que se comunicar com esse mundo, que esse mundo é só de dor, Na maioria das vezes. José Facêncio diz assim: oiê, abençoada tarde desse nosso santo sábado do nosso amoroso Senhor e intercessor Jesus Cristo. Para todos aqui entrelinhenses. Aqui, friozinho na região também de Interlagos. É isso aí, a Josefa compartilhando do frio, Josefa? Deus ilumine nosso estudo de mais uma lição da Escola Sabatina e continue também abençoando os nossos 4 escudeiros, que bravamente nos enche de conhecimento a cada sábado de estudo. Obrigado ao Lúcio, ao Ricardo, ao Alexandre e também ao Marcos André, e peço a Deus que nos dê uma nova semana abençoada. E quem interagiu aqui no comentário, foi o Casimiro, que já deixou um amém aí, legal, um interagindo com o outro. Temos também aqui o recadinho do Joivaldo Santos: boa tarde de sábado, um grande abraço, depois eu comento. Temos aqui também o recadinho da Lucimi Pereira:
A Lucimi Pereira diz assim: olá, boa tarde de sábado, ósculo santo. Que legal, os beijinhos. Isso aí. Ela fala assim: entendi. A lei é instrução, a salvação é em Jesus se nós tivermos emuná. Emuná é a fé em ação. Ela coloca, aprendendo, né? A lei é para que todo mundo se cale, calada, boca fechada, certo? Nada de exaltação. É isso aí, Lucimi, né? Ficar fazendo as coisas certas e escrevendo na testa, né? Olha como eu sou perfeito, né? Aqui o Casimiro diz assim: boa noite, povo de Deus. Até aqui o Senhor esteve conosco durante 8 semanas. E hoje estamos aqui já na 9ª lição. O amor é a raiz da obediência. Esse trimestre estamos a estudar com 3 livros, ele diz: a Bíblia, o Grande Conflito e também nós temos aqui, né, o nosso guia, nossa lição. Isso devemos viver sempre em oração, porque Jesus Cristo está no santuário, né, selando o seu povo. Que Deus nos ensine com sabedoria para guardar os seus mandamentos. Grato, né, pelos 4 de maneira que tem detalhada a lição. Estou aprendendo muito. Que Deus continue vos abençoando hoje e sempre. E obrigado aí, Casimiro, pela sua companhia. Deixe sempre seu recadinho. Não se esqueça, eu sei que você é de Angola, mas coloque sempre aqui, eu já esqueci a cidade, para a gente mandar um abraço para os irmãozinhos aí de Angola. Lições fortes da Bíblia, Deus abençoe vocês todos, bom estudar. Malu Escapim diz assim: sempre bem-vindos, bênção para quem gosta da lição. Mas é isso aí, Malu, para quem gosta da lição, estamos aqui, né, para estudá-la. Temos também aqui o recado da Maria Rig. Oi, aqui de novo com vocês. Deus abençoe a todos. Esmeralda Viana diz assim: bom dia, quarteto completo. Feliz semana para vocês. Que o Senhor Jesus continue abençoando, né, e uma boa lição a todos. Só um pouquinho atrasada, mas cheguei. É isso aí, a sogrinha Esmeralda Viana, o importante é estar comentando, né? Adriana Kuhn, olá, pastores virtuais, o Lúcio, o Ricardo, o Alexandre e também o Marcos, todos aqui presentes. Lição 9, entendida e estudada com vocês. Sempre orando para que esse quarteto, assim como acredito que todos trabalham bastante e nunca tem tempo sobrando, né? E faz o seu melhor para nos auxiliar. Gratidão sempre a Deus, abençoe a todos sempre. Uma semana abençoada e motivada a todos. Um abraço aqui da Adriana Kuhn, hashtag ela foi até o fim, foi até o tchau tchau do Lúcio, e hashtag fica firme, irmão João Cavaco. É isso mesmo, Adriana, todos nós temos as nossas vidas, né, que quanto mais modernas, mais corridas elas ficam, né, é incrível, não sei o que acontece, né, mais equipamento, mais automatização, tudo online, mas mesmo assim a gente não tem tempo para certas coisas, mas graças a Deus, esse ministério é uma bênção, né, com certeza para nós 4, como para quem acompanha aqui também no estudo da lição. Hilda Pinheiro, feliz semana, família entrelinhaniana. Temos entrelinhense, entrelinhanos, entrelinhaniana. Helena Saraiva, olá meninos abençoados e amados, lição oportuna e maravilhosa, né? CCC, o fundamento do governo de Deus, né? Hashtag fui até o final, até a lição 10, feliz semana a todos, Helena Saraiva marcando a presença, né? Vera Simões, obrigado irmãos, gostaria de agradecer a vocês por nos ajudarem na compreensão do estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Amém, Vera, que Deus também abençoe você, seus queridos, e obrigado pela companhia no estudo aqui. A Sandra Bittar, oi meninos e a todos da grande família Entre Linhas, espero que todos estejam bem. Aqui estamos bem e graças a Deus, né? Muito aprendizado, que lição, né? Acredito que a cada aproximação ao conhecimento percebemos o quão é importante estreitar o relacionamento com Jesus. Quando o santuário do testemunho é citado, o que nós entendemos, né? Aprendemos que testemunho é o que há dentro da arca, qual seja os 10 mandamentos. Assim percebemos a relação entre santuário, arca, mandamento e também o sábado. Mais uma vez reafirmo, necessitamos da eternidade para fazer todas as conexões. Exatamente, Sandra. Hashtag fui até o fim. Muito agradecida pela oportunidade de estudar as Escrituras com vocês. Deus abençoe a missão de vocês e a todos da grande família Entre Linhas. É isso aí, Sandra. Com certeza na eternidade, né? Ninguém vai chegar lá e falar assim, nossa, já sei a Bíblia de cor, não tem mais nada para aprender. Quem for assim, na verdade, acho que nem vai estar lá no céu, né? Mas, vamos lá.
Luiz Pereira, o Luiz mandando um recadinho aqui. Olá, Ricardo, gostaria de saber se no céu o santuário celestial tem 2 compartimentos, Santo e Santo do Santo. E se o compartimento do santuário terrestre são apenas 2 fases do trabalho, ou se os 2 compartimentos do santuário terrestre são apenas 2 fases do trabalho de Jesus no Santo dos Santos. Agradeço a sua atenção. E aqui diz Luiz Pereira de Angola. Ah, Luiz Pereira, então você também é conterrâneo lá do Casimiro, tá vendo, pessoal? Mais o Samucombi. E aí ele deixa a pergunta, pessoal, já responda para ele aí sobre, será que lá no celestial tem os santos dos santos, como tinha no terrestre, ou são 2 fases, né? Merece um estudo, né, pessoal? O que Cristo fazia no santuário antes de 1844? Quem pergunta aqui foi o Lemaço, deixa eu ver se eu pego, Leonardo Matos, na verdade. Leonardo Matos pergunta, o que será que Jesus fazia, hein, pessoal? Já respondam aí que vocês vão saber. Beleza, pessoal? Esses foram os comentários, então. Valeu aí pela companhia de todos. Vamos dar início ao estudo dessa lição. Vamos aprender agora um pouco mais sobre o espiritualismo, né? Como ele está sendo exposto nos últimos dias e como nós devemos ficar firmes nas doutrinas bíblicas, porque o engano que virá pela frente, pessoal, não será um engano assim fácil, não, né? Se possível for, até os escolhidos seriam enganados. Então, vamos nos cuidar, né, pessoal? Vamos, nesse momento, clamar aqui a presença do Espírito Santo para que nós possamos dar continuidade aqui no estudo desse tema. Oremos? Santo Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado pela tecnologia que temos em mãos aqui, obrigado pelo YouTube, pelo canal Entre Linhas, está no ar aí há tantos anos, e agora chegamos num tema bastante delicado, ó Pai. Que o Senhor ajude, ó Pai, a cada um, assim como na preparação o Senhor nos ajudou, trazendo mais entendimento, mais luz, ajude a cada um também nesse estudo a entender, ó Pai, qual que é o real princípio por detrás disso tudo e também como nós, cristãos, representantes de Cristo, devemos nos comportar diante desses enganos expostos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Continue usando aqui o Alexandre, o Ricardo, o Marcos e a mim. E também use a cada ouvinte, ó Pai, para que ele possa ser um representante de Ti neste mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então chega aí, Ricardo, agora é com você. Vamos lá, gente. Lição número 10. Espiritualismo exposto. A lição dessa semana tem uma temática bem complicada. Se você for parar para refletir sobre questões sociais, principalmente ligadas a racismo religioso, ao longo do tema a ser desenvolvido, vocês vão refletindo junto com o texto. O verso áureo, gente, o verso para memorizar, está lá em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 16 e 17. Diz o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra, deu ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por que o autor da lição escolheu essa passagem? Justamente porque será estabelecido um paralelo entre a visão de que existe uma vida deletéria, uma vida do corpo sem o espírito após a morte do corpo. É importante a gente fazer essa distinção, gente, porque fala assim, nós não acreditamos em vida após a morte. Óbvio que nós acreditamos, ressurreição é o quê? Ressurreição é vida após a morte. A pessoa morreu, a pessoa ressuscitou, então é vida após a morte. Ocorre
que o paralelo que é feito, as duas linhas de pensamentos que são opostas, é que muitas pessoas defendem uma imortalidade incondicional da alma, diferente do que se defende o adventismo, diferente da interpretação bíblica segundo a qual existe uma imortalidade condicional da alma. E qual seria esta condição? A condição é aqueles que tiverem emuná em Yeshua HaMashiach, ou seja, emuná é fé, é uma fé que sempre é uma fé atuante. Ela é uma fé que ela faz você praticar as obras, não são as obras que te salvam. Você pode praticar a obra que você quiser, que você não será salvo. As melhores obras humanas são vistas para o Eterno como trapos de imundície. Mas aquelas pessoas que se mantiverem com uma fé atuante neste ministério de amor ao Deus, de amor ao próximo, estas pessoas serão salvas. Elas terão tzedakah imputada, terão justiça e caridade imputadas a elas sem o merecimento. O merecimento é do Messias, é do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa é a diferença. Outra diferença são questões ontológicas com relação à alma. 3 conceitozinhos, e partindo da interpretação da imortalidade condicional da alma, que é aquela que o adventismo ele prega. Primeiro conceito de corpo. Conceito de corpo. Segundo conceito, o conceito de espírito. E o terceiro conceito, o conceito de alma. Então, o corpo, o passar, esse corpo e este espírito somados, o resultado é a alma vivente. Então, essa primeira linha interpretativa entende que esses dois conceitos, para haver vida, eles precisam existir juntos. Um corpo vivo, um espírito que nada mais seria do que um fôlego de vida, e da união dessas duas coisas nós temos a alma vivente. Diferente de certas doutrinas, de certas interpretações espiritualistas, que muitas vezes enxergam espírito e alma como sinônimos. E entendem que existe vida, mesmo que o corpo se separe do espírito. Eles entendem que há uma vida imaterial, uma vida fora da matéria, uma vida onde o corpo se separa do espírito e mesmo assim é alma. Então eles enxergam, de certa forma, espírito e alma como sinônimos, diferente da nossa interpretação bíblica. E o autor da lição deixa isso muito bem claro. Aqui o autor da lição vai falar um pouco sobre isso que a gente está desenvolvendo, sobre esse tema. Ele diz o seguinte: décadas atrás surgiram histórias sobre experiências de quase morte, em que pessoas morreram, foram reanimadas e relataram o que tinham visto e ouvido enquanto estavam, entre aspas, mortas. Milhares dessas histórias foram documentadas. Muitos acreditam que esses relatos indicam que os mortos não estão, de fato, mortos. Bom, primeira coisa, gente,
ali na primeira linha, eu acredito que a questão de fato, são relatos de quase morte, não são relatos de morte, essa é a primeira coisa. Mas existem de fato as pessoas que acreditam que esses relatos de quase morte seriam indícios, indicativos de que possa haver uma consciência desta alma ou desse espírito separados do corpo, e que nesse estado de quase morte essa separação pôde ser percebida, e quando o indivíduo foi reanimado, ele poderia estar reportando esses eventos para as pessoas. Agora, o autor da lição, no segundo parágrafo, gente, ele vai fazer um link com Gênesis 3:4, dizendo o seguinte: o espiritualismo surgiu com a mentira da serpente. É certo que vocês não morrerão. É óbvio, gente, que existem peculiaridades, complexidades e linhas interpretativas diversas, diferentes, dentro daquilo que o autor da lição escolheu chamar de espiritualismo e que muitas pessoas chamam de espiritismo, que necessariamente não podem ser tão simplificadas assim como o autor da lição escolheu dizer aqui. É mais um jogo retórico de linguagem. Ele escolheu utilizar essa expressão espiritualismo, porque ele entende, a nossa interpretação obviamente, ela se contrapõe a uma outra interpretação que nós entendemos que é incorreta, que é falsa. Agora, nós não podemos dizer que não existem pessoas que estão mentindo. Essas pessoas acreditam naquilo. Nós não podemos dizer, e também pura e simplesmente, que por essas pessoas acreditarem naquilo, elas são pessoas más, elas são pessoas indignas, elas são pessoas demoníacas, elas são pessoas diabólicas. Isso daqui, gente, não pode servir de desculpa para nós satanizarmos pessoas. Óbvio, nós temos a nossa linha interpretativa, mas não é em razão de nós termos uma linha interpretativa que nós acreditamos ser a correta, que nós acreditamos que ela é aquela original, que o Espírito Surura Kodesh inspirou os nossos intérpretes àquela linha. Entendemos que a outra linha interpretativa pode trazer malefícios e que nós vamos utilizar isso para discriminar pessoas, para racializar pessoas, principalmente quando nós falamos das religiões afro, as religiões de origem africana. Gente, nós às vezes nos esquecemos e nós falamos tanto, nós somos povo de Deus, povo de Deus, povo de Deus. Às vezes nós nos esquecemos que quando o Messias ele veio, quando Yeshua nasceu, quando ele pregou e levou seu ministério, ele foi muito mais aceito pelas nações gentílicas. Então houve uma resistência muito grande dentro dos judeus. Yeshua não veio para fundar uma outra igreja, não, ele simplesmente veio como era profetizado, cumpriu todas aquelas profecias do Messias sofredor, né, do Ben Yosef, que é o Messias sofredor, que ele ia morrer.
Ainda faltou a parte de Ben Yutá, que é Judá, o filho de Judá, que é o Messias que volta na glória dos céus para reinar por toda a eternidade, ou seja, da linhagem de Judá, da linhagem davídica. Então faltou esse detalhezinho. Ok, mas ele foi aceito muito mais pelos gentios. Vocês acham que a religiosidade gentílica era o quê? Era como? Que tipo de coisas que estavam ali misturadas ali em Samaria? Vocês acham que a religiosidade daquele povo ali de Samaria estava como? Como que estava misturada? Com toda a ordem de coisas de outras religiões que são chamadas por nós, muitas vezes, de religiões pagãs. E nós não temos como negar, inclusive nós pregamos isso nos púlpitos, que o cristianismo, e que nós costumamos chamar de Igreja Católica Apostólica Romana, introduziu doutrinas estranhas, pagãs, que também o autor da lição chama de espiritualismo aqui. Ou seja, o Messias veio tanto para judeus quanto para gentios, para todos aqueles que tivessem emuná nele. Mas é inegável que veio dos gentios essas doutrinas pagãs. Existe também hoje, gente, nos dias de hoje, um espiritualismo judaico também. Existe pensamentos ali, várias linhas dentro do judaísmo também que são muito similares, porque elas também se misturaram com uma gama de outras ideias, outras doutrinas ali. Tem o Zohar, por exemplo, é o espiritualismo judaico. Então, também tem ido para este lado. Mas, repito, o ponto que eu quero deixar muito claro aqui é: não utilizemos aquilo que nós entendemos como verdade para discriminar pessoas. Isso é muito importante, porque isso fere o maior de todos os mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. Eu vou trazer um caso concreto para ficar uma coisa mais fácil de vocês entenderem. Eu estou estudando um caso onde tinha uma igreja, e essa igreja, ela era ao lado, acho que eu já falei essa história aqui, era ao lado de um terreiro, uma casa, de candomblé, tinha uma senhora velha, e lá ela fazia os seus cultos da religião afro, e o pessoal da igreja, de propósito, daquela igreja ao lado, quando eles se reuniam, colocavam som alto e ficavam cantando louvores em oração, e volta e meia saíam gritos: morte para os filhos de Satanás, assim como Davi lutou e matou, que morram, que o Senhor mande a sua ira sobre... Sabe, começaram a demonizar aquelas pessoas do terreiro ao lado, e colocavam um som alto sempre no horário que eles tinham aquilo lá, de propósito, para atrapalhar. Essa senhora, ela reclamou com a polícia, ela teve problemas de ordem psicológica em razão de tudo isso, e ela morreu. Essa senhora morreu e além de... Esse é um dos casos. Outros casos mais graves, gente, é de cristãos achando que são guerreiros do tempo de Salomão, do tempo de Davi, tacando fogo em terreiros, Gente, esse tipo de coisa fere frontalmente o maior de todos os mandamentos. Você entender que a sua interpretação verdadeira, ok.
Agora, você ferir emocionalmente, ferir fisicamente, ferir materialmente a pessoa e utilizar ainda o evangelho como desculpa, gente, já não me desculpar, mas isso é que é o que o inimigo quer. Isso é que é diabólico de fato. Então vamos continuar. Continuando. Nesta semana veremos que nossa única salvaguarda contra os enganos satânicos dos últimos dias é um relacionamento pessoal com Cristo. Não tem problema nenhum nisso. É uma base sólida nos ensinamentos da Bíblia. Entendemos que nossa interpretação é correta, não tem problema. Isso inclui a doutrina sobre a morte, independente de que os nossos olhos, ouvidos e corações tenham a nos dizer. Lição de domingo. Gente, as consequências mortais da espiritualidade. Bom, primeiramente o autor da lição vai destacar aqui uma paráfrase do grande conflito. Primeiramente ele vai falar, a fábula de que a morte é apenas uma entrada para um novo estágio da vida baseada no conceito de imortalidade natural da alma. Esta ideia pagã se infiltrou na igreja desde o início. Se infiltrou na igreja desde o início quando, gente? Aqui o autor da lição está falando justamente da igreja que nós falamos de igreja cristã. À medida que esta se afastava dos fundamentos bíblicos na tentativa de tornar a fé compreensível para o mundo romano, ou seja, o mundo gentílico. Ou seja, aqueles que não são judeus propriamente, né? Aqueles que são aquele galho enxertado. São aqueles que são enxertados porque têm fé no Messias, então é como se fosse um galho enxertado nesta oliveira, que é um símbolo da Jerusalém. Aí, abre aspas, a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu do paganismo, incorporando a religião da cristandade, como nós falamos, está no grande conflito. Aí o autor da lição nos pede para ler Mateus 10, 28 e dizer o que diz sobre essa suposta imortalidade da alma. Lá diz, gente, que nós não precisamos ter medo daquelas pessoas que não podem matar o corpo e matar a alma, mas sim, precisamos ter medo daquelas pessoas que podem levar para o inferno tanto o corpo quanto a alma. Tem algumas palavras gregas que precisam ser trabalhadas aqui. Qual é a primeira palavra? A primeira palavra é soma. E a palavra grega que seria corpo. A segunda palavra é psique, que seria o fôlego de vida, ou aquilo que se chamam de alma, ou lugar dos sentimentos. Então nós não devíamos nos preocupar com pessoas com aquelas pessoas, os ímpios, que eles não têm o poder de matar o corpo, de tirar, e a psique, ou seja, o fôlego de vida, a alma, o lugar dos sentimentos. Mas com aquelas pessoas que podem levar aí a palavra é gena, que é traduzida geralmente para o inferno. Mas que inferno que é esse? Essa palavra, gente, era um local ali próximo da cidade, onde eram levados os restos de animais, de outras coisas, para serem queimados. Então, é este local. Então, tomar cuidado com pessoas que podem levar para o Gena, para o inferno, para a morte. Seguindo, o autor da lição aqui também, na ponta da linha, vai falar um pouquinho mais também, vai trazer algumas noções sobre esse texto e vai ampliar um pouco isso. Ele vai trazer também Deuteronômio 18:11, o Devarim, e o Levíticos, o Vaikra 20 e 27. E vai falar de utilizar certos adjetivos de pessoas que não deveriam existir no acampamento, como é o caso é o que diz lá em Levíticos 20 e 27, e de pessoas que não deveriam ser consultadas pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Então nós temos lá, a primeira é Heber, que seria o encantador, seria o mágico. A segunda é Mot,
Essa palavra hebraica, ela vem de uma raiz ligada realmente à morte. Mas esse seria o necromante, aquele que fala com os mortos. Depois nós temos a expressão ob, que seria aquele que evoca espíritos dos mortos. Vid oni, que seria o adivinhador, também às vezes é traduzida por aquele que incorpora espíritos familiares. A outra tradução diz o seguinte: o Senhor proibiu o seu povo de se envolver com o ocultismo. Israel não deveria tolerar encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consultasse os mortos. Tais pessoas deveriam ser apedrejadas. Bom, essas daqui são não se aceitava dentro do acampamento esse tipo de pessoas, dentro do acampamento de Israel. A punição parece muito dura, mas foi designada para proteger Israel da adoração de falsos deuses. Gente, todos os tempos, é só vocês acompanharem a história da Torá. Houve, desde os tempos de Abraão, independente da religiosidade da pessoa, Abraão era notório, gente, pela hospitalidade. Ele recebia as pessoas, ele recebia bem as pessoas e depois instruía também. Ele era ávido no ensinamento. Mas essas pessoas não tinham, ele não perguntava: pera lá, você é o quê? Qual é a sua religiosidade? Você é adorador de Enki, Anu? Você é sumério, então você não vai entrar aqui na minha porta, você não entra? Não era o caso. Mas obviamente que ele não se permitia se influenciar por ensinamentos que ele não entendia como sendo os ensinamentos corretos. Mas ele não discriminava aquelas pessoas que vinham até a sua casa. Não, ele as recebia. E os povos, mesmo com doutrinas pagãs, tinham a questão do cálice da iniquidade. Quando o cálice da iniquidade transbordava, é que o juízo do Senhor caía sobre eles. Não é só quando eles estavam explicando uma coisa diferente da outra, uma interpretação diferente da outra. Você entender que essa doutrina é verdadeira, de novo, não é desculpa para discriminação religiosa. Não pode ser desculpa. Isso é muito sério. Isso é crime, inclusive. Continuando. A feitiçaria é demoníaca. Ela seduz as pessoas à falsa adoração e falsifica um relacionamento genuíno com Deus, mas não satisfaz as necessidades profundas do coração. O espiritismo está no centro do plano de Satanás e levar o mundo cativo, mas Jesus, por seu poder, liberta os cativos das correntes do mal que os prendem. Veja bem, gente, o que aconteceu na história dos reis, quando eles se misturaram com aquilo que nós poderíamos chamar, que o autor do chão gostou de chamar de espiritualismo, com certas doutrinas estranhas. Eu me recordo de um rei que ele simplesmente ofereceu o seu filho como um sacrifício e matou o próprio filho para deuses pagãos. Então, vocês percebam o nível de que tipo de paganismo que nós estamos falando aqui e o porquê que ele era encarado naquela época como algo tão sério, tão grave. Não é pura e simplesmente a pessoa ter uma religião diferente da sua e ter uma interpretação bíblica diferente da sua. Não é. Ela tem um culto um pouco diferente do seu. Não. É um tipo de doutrina que leva para o esfriamento tão intenso do amor que a pessoa tem por Deus e pelo próximo, que ela não ama nem o próprio filho. Vocês percebem o nível do que nós estamos falando aqui? Não é o seu colega de faculdade, não é o seu vizinho, não, é uma coisa que leva, eu vou repetir, ao descumprimento do maior de todos os mandamentos, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Só que muitas vezes o inimigo é muito astuto.
Então ele faz o serviço o oposto. Ele coloca no seu coração, você entendendo que você é detentor de uma verdade, que você é melhor do que os outros e que em razão disso você pode discriminar, matar, queimar a casa dos outros. Isso é indefensável. Sob o ponto de vista bíblico, sob o ponto de vista religioso, sob o ponto de vista legal. O autor da lição, aí eles ainda nos pede lá, para encerrando, que nós leamos Eclesiastes 9:5. Fala da consciência dos mortos, que os mortos não sabem, que eles não têm consciência enquanto mortos. Depois nós vemos lá o Jó falando sobre que a vida é como se fosse um sopro, lá no livro de Jó. E depois no livro de Isaías, que fala justamente para que o povo de Israel não consulte esse tipo de pessoas. Para encerrar, o último parágrafo, na ponta da linha, a crença de que os mortos vão direto para o céu na morte, embora antibíblica, assim como a guarda do domingo, o autor fala, existe por tanto tempo e está tão firmemente enraizada que é muito difícil aboli-la. As pessoas usam alguns textos tirados de contexto para tentar justificar a crença, mas esse falso ensinamento as deixa desprotegidas contra os enganos de Satanás, impondo-lhe especialmente na crise final. Bom, gente, então é isso. Eu acredito que foi feitas várias ressalvas importantes aqui para que não cometamos um baita de um pecado contra Deus e um crime previsto na Constituição Federal, previsto no Código Penal. Então, amor a Deus, amor ao próximo, sempre é a regra interpretativa, a baliza ali de regra interpretativa para qualquer tipo de texto bíblico. E agora é com o Alexandre. Olá, pessoal do canal Entre Linhas, meu abraço para todos vocês. Obrigado, Ricardo, que passou para nós a lição de sábado e domingo. Vocês seguem comigo agora segunda e terça e logo depois mais com o Marcos André. A lição de segunda e a lição de terça, elas vão trazer como que a questão da morte é trabalhada, tanto no Antigo, na lição de segunda, quanto no Novo Testamento, na lição de terça-feira. A lição de segunda-feira, ela começa ali com um texto base que é Salmos 6, verso 5. É um texto que fala que na morte não há lembrança, que não há memória alguma. Salmos 115, 17 também é um texto interessante, fala ali que os mortos não louvam ao Senhor. E depois, no livro de 1 Reis, tem vários textos que vão tratando da morte dos reis lá do tempo de Israel. Morre Davi, depois morre Salomão e é sepultado com seu pai Davi, depois morre Jeroboão e é sepultado com seu pai. Então, todos os reis de Israel morreram e foram sepultados. A ideia do texto aqui é destacar que o rei que morreu, ele é sepultado com seus pais, quer dizer, que tanto o rei morre quanto seus pais morreram e permaneceram mortos. Não existe um lugar para onde os reis vão numa ideia de um paraíso ou uma vida pós a morte. Os outros dois textos base, eles estão lá na questão 4 da lição de segunda-feira. Um dos textos é o texto de Daniel 12:2 e o outro texto é o texto de Jó 19. O texto de Daniel fala que muitos dos que dormem no pó ressuscitarão. E o texto de Jó é um momento em que Jó fala que mesmo depois de consumida a sua pele, de caída a sua pele, em sua carne ele veria Deus. Então, esses dois textos, eles apontam como a esperança da ressurreição, ela já era uma esperança presente no Antigo Testamento. A morte ela é apresentada como um sono ainda, acho interessante destacar isso. Ali em Daniel fala muitos dos que dormem no pó. Então, no Antigo Testamento, em muitos momentos, a morte ela é representada como um sono. Não existe uma ideia de uma alma que depois da morte vai para um paraíso ou para um inferno. Na lição de terça-feira, a gente percebe como essa perspectiva ela se manteve no Novo Testamento. Tem vários textos ali. Um texto interessante é o texto de João 11, versículos 11 até 14, e depois 21 a 25. É uma passagem já conhecida, é a passagem da ressurreição de Lázaro.
Quando Jesus fala de Lázaro morto, ele começa falando, Lázaro dorme, Lázaro dorme. E aí os discípulos que estavam ao redor falam, não, se ele dorme está tudo bem. Mas Jesus explica depois, não, ele está morto. Então a comparação da morte com o sono se repete. Logo depois, quando Jesus vai falar com as irmãs de Lázaro e ele fala da esperança da ressurreição, elas falam que elas acreditavam numa ressurreição e que Lázaro ressuscitaria depois, na ressurreição dos justos, né? E acaba que Jesus estava se referindo à ressurreição imediata. Ele chama Lázaro e Lázaro é ressuscitado. Depois, no texto de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, fala que Jesus aboliu a morte, né? Então, a vitória sobre a morte por meio do sacrifício de Jesus. E depois, o texto de 1 Coríntios 15, 51 a 54 e 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17 trazem uma passagem, as duas muito parecidas, que é a passagem dizendo que nem todos dormiremos, mas que transformados todos seremos num abrir e num fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ressuscitarão incorruptíveis. Esses dois textos são bem interessantes porque eles descrevem a esperança que os cristãos tinham no primeiro século. A esperança da ressurreição, e de uma ressurreição com um corpo glorificado, de uma ressurreição para uma vida sem pecado. É interessante a gente entender isso, que o cristão no primeiro século, e acreditamos que os cristãos hoje ainda, ele deveria acreditar, e nós devemos acreditar, numa esperança de um céu que é um céu material, que não é um céu espiritual de alminha penada tocando harpinha, não. Um céu material, um céu concreto, onde as pessoas vivem de fato e existem de fato materialmente. Essa ideia de um céu espiritual em que almas etéreas elas ficam vagando, ela é uma ideia que foi introduzida no cristianismo depois como uma influência de pensamentos que não são cristãos. Hoje, quando a gente olha para o meio cristão, que a gente vê justamente o contrário, né? A maioria das pessoas que se dizem cristãos acreditam num céu espiritual, num inferno espiritual, e numa ideia de que a alma ela vai vagar por aí em algum lugar depois da morte. Mas nós vemos na lição de segunda e na lição de terça-feira que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a concepção não é essa, não existe alma imortal. A morte é apresentada como um sono, e a esperança é a esperança na ressurreição. Lição de terça-feira fica por aqui, e agora eu passo a bola para o Marcos André, que vai seguir na quarta e na quinta-feira. Tchau, tchau, até a próxima semana. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha aqui pelo canal Entre Linhas. Que bom estarmos juntos mais uma vez, que bom que você separou esse momento para estudarmos a Bíblia Sagrada. Que o nosso Deus nos conceda aqui um tempo proveitoso, um tempo de crescimento e de conhecimento a respeito da sua vontade. Bom, dando continuidade ao estudo que você já começou com o Lúcio, com o Ricardo e com o Alexandre, agora nós vamos para a lição de quarta e quinta-feira que trazem o mesmo título, o mesmo tema, Espiritualismo nos Últimos Dias, parte 1 e parte 2. Então eu vou tratar apenas desse tema. O autor nos introduz esse tema falando a respeito dos sinais, dos milagres que seriam realizados nos últimos dias para tentar enganar o povo. Então ele fala aqui de Mateus capítulo 24, que fala dos sinais que antecedem a volta de Jesus. 2 Tessalonicenses e Apocalipse 13 tratam do mesmo assunto. Fala a respeito da vinda de Jesus em 2 Tessalonicenses, dos enganos que antecedem a vinda de Jesus, falando a respeito das ações do homem da iniquidade, que é uma referência ao anticristo, o mesmo assunto que nós encontramos em Apocalipse 13, só que lá o anticristo recebe o nome de besta, a famosa besta do Apocalipse, né? E no Apocalipse 16, versos 13 e 14, fala sobre o último engano que antecede a vinda de Jesus. Então, nós encontramos aqui tudo no contexto do retorno de Jesus. Todos esses textos estão no contexto do retorno de Jesus e falam a respeito dos sinais. Como que eu resumi aqui tudo que eu li nesses textos? Em nome de Cristo, os falsos profetas enganarão a muitos com milagres, que ali no texto são os sinais e prodígios, né, que serão realizados pelo poder de Satanás. Lá em 2 Tessalonicenses, ele usa, o apóstolo Paulo,
diz que esses sinais e prodígios, esses milagres, essa operação de engano e de erro será realizado segundo a eficácia de Satanás. Essa palavra eficácia, no original, no grego, é energeia, que é de onde vem a origem, né, da palavra energia. Então, é como se Satanás estivesse colocando toda a sua energia, ou seja, todo o seu conhecimento, toda a sua prática durante milênios para concluir esse engano. Então é um engano poderoso que é feito segundo toda a experiência e todo o poder de Satanás, né? Aí o autor nos diz aqui que o diabo usará sinais e maravilhas, os milagres, as coisas espetaculares que estarão acontecendo para enganar multidões. E ele ressalta aqui o seguinte: esses enganos, eles não se encontram no conteúdo de sua mensagem, mas na força da manifestação sobrenatural que eles realizam. Então, olha só, não é que a Bíblia será distorcida, não é que as pessoas estarão enganadas porque queriam seguir a Bíblia, mas não entenderam muito bem. Não. Os sinais são realizados e as pessoas abandonam a Bíblia para andar atrás de milagres, atrás de realizações. Esse é o grande perigo, quando nós focamos a nossa fé não na palavra, mas nas evidências. Focamos a nossa fé não na palavra, mas nos milagres, nas operações. Isso é muito perigoso e isso pode enganar até mesmo aqueles que se dizem adventistas ou que se dizem estudiosos da Bíblia. Afinal, o próprio Jesus falou que a operação de Satanás poderia enganar até os eleitos, né? Se possível, enganaria até os próprios eleitos. Então, esses sinais eles são realizados por demônios, ou seja, sem a operação de Deus. Não tem Deus operando nesse sinal. A força unificadora da mensagem dos três demônios, o dragão, a besta e o falso profeta, que nós encontramos lá em Apocalipse no capítulo 16, é de natureza espiritualista. Deus não dá origem a essas realizações. Poder demoníaco entrará na arena da história como de um modo jamais visto. Então, na semana passada nós falamos, né, a respeito da trindade do mal que nós encontramos lá em Apocalipse no capítulo 13. Satanás, que é o dragão, que dá poder às duas bestas. Então ele é como se fosse o Deus das duas bestas. E as duas bestas, elas são imitações do Filho de Jesus, né? E do Espírito Santo. Se você não pegou essa parte na semana passada, eu explico detalhadamente isso. Então, eles estão se passando pela Trindade, como se a Trindade estivesse presente no mundo. No entanto, o que nós vemos são realizações de sinais e prodígios que contradizem a Bíblia. Esse é o grande perigo, né? E o autor nos pergunta aqui, por que é perigoso confiar nas emoções, naquilo que nós estamos vendo, naquilo que o nosso coração se inclina? De que modo Satanás poderá nos confrontar com os nossos pensamentos racionais e apelar para os nossos sentimentos, ou contornar, né, com os nossos pensamentos racionais? Então, hoje nós estamos sendo ensinados, né, pela TV, pela música, pelos livros, a vivermos de forma emocional, seguindo as nossas emoções. Satanás tem trabalhado nisso há muito tempo, né? Que o importante é seguir o seu coração, que o importante é as suas emoções, que você tem que correr atrás do seu amor, tem que correr atrás... Essas coisas, elas são, na verdade, o plantio de uma mentalidade que é mais fácil de ser movida, né? Então, eu anotei aqui o seguinte: os seres humanos são objeto do estudo e das influências de Satanás há 6 milênios. Nós temos que entender que esse é um inimigo que vem nos estudando as nossas emoções, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de responder a alguns estímulos durante 6.000 anos. Então, quando chegar o momento, ele estará utilizando todo esse conhecimento, toda essa obra de influência que ele teve durante 6.000 anos para tentar nos enganar, né? Então, o texto diz assim: Satanás pouco a pouco tem preparado, isso aqui é na linha da lição, que é uma citação do texto do grande conflito, né? Então, Satanás pouco a pouco tem preparado o caminho para a sua obra-prima de engano.
através do espiritismo que ele tem trazido, né? E o mundo todo será envolvido nesse engano, né? Eu não estou lendo o texto todo aqui, mas somente as partes que eu marquei. Então, nossa única esperança está em Jesus e em sua palavra. Não é difícil ver como milhões que não entendem o estado dos mortos poderão ser iludidos com a ideia de que os mortos continuam a viver após a morte. Então, esse é o ensino mais dominante e pode ser, né, realmente que ele use esse ensino para tratar com a maioria das pessoas aí que já creem dessa forma, né? De quais enganos estamos protegidos quando entendemos que os mortos dormem? Então, o principal engano, né? Por exemplo, nós, adventistas do sétimo dia, que acreditamos que os mortos estão dormindo e não podem falar, não podem se comunicar, nem nada disso, nós estamos protegidos contra aquelas influências diretas de Satanás. Porque quando alguém consulta um morto, Satanás pode responder em nome daquela pessoa. Imagine, né, nós, pobres seres humanos, com apenas aí 30, 40 anos de experiência de vida, lidando cara a cara com o inimigo. Então, quando nós ouvimos falar de uma manifestação espiritual de um morto, nós já sabemos que é Satanás. Nós, adventistas, nós já cremos dessa forma, né? Então, nós precisamos nos cuidar para que ele não nos ludibrie de outra forma, que eu vou falar daqui a pouquinho. Na parte de quinta-feira, dando continuidade a esse mesmo tema, a nossa esperança está na salvação em Cristo, né? Em breve, Cristo voltará para reivindicar os seus. A segunda vinda de Cristo é a bendita esperança, como nós temos em Tito, no capítulo 2, verso 13. Então, o objeto de Satanás é destruir a esperança. Ele realizará maravilhas, sinais, né, prodígios, e qualquer coisa que leve as pessoas para longe da verdade da salvação em Cristo. Aí, Apocalipse capítulo 14, verso 12 diz: aqui está a esperança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E o autor diz aqui o seguinte: tudo que nos afaste da fé em Jesus ou dos mandamentos de Deus é obra de engano de Satanás. Nós devemos lembrar que Apocalipse 14 é a resposta a Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala do engano da besta, que começa como engano, depois se transforma em perseguição, e o Apocalipse 14 responde a isso dizendo que aqueles que não quiserem ter a marca da besta deverão guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Então, enquanto nós estivermos guardando os mandamentos de Deus, seguindo esse ensino, né, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, nós estamos protegidos contra a marca da besta. E o autor ainda nos pede para ler aqui Mateus 24, novamente, 2 Coríntios 11, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12, nos pergunta o seguinte: o que a Bíblia nos diz sobre o poder enganador e a maneira de operar de Satanás? Então, novamente, fala de sinais e prodígios, né, que segundo a eficácia de Satanás, eu já falei, é a palavra energia, que é uma referência, uma proto-palavra, né, uma palavra que deu origem à palavra energia. Então, é Satanás usando toda a sua energia, poder e experiência de milênios para nos enganar. Então, Satanás promulgará o seu engano final. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus como indício de que os demônios, como indício do poder dos demônios que realizam os milagres, né? Então, os milagres estarão sendo realizados aí pelos adversários de Deus, né? Surgirão pessoas dizendo ser o próprio Cristo, vindicando o título e a adoração que pertencem ao Redentor do mundo, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Aqui está a nossa orientação, né? Se vai contra as Escrituras, nós já devemos rejeitar, né? Porque a nossa fé não está baseada em milagres, não está baseada em sinais, não está baseada naquilo que nós vemos, está baseada naquilo que nós não vemos, é o que diz o apóstolo Paulo, né? A fé é quando nós cremos em algo que não vemos. Se nossa fé está baseada em algo que nós estamos vendo, que nós estamos testemunhando, já deixa de ser fé, né? Então, em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, semelhante à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Então, ele vai tentar imitar a vinda de Jesus. É isso que o texto está dizendo, é isso que nós lemos na semana passada a respeito da trindade do mal,
E é isso que os textos estão dizendo nessa semana. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, fala de um engano no contexto da vinda de Jesus. Um engano que antecede a vinda de Jesus. Apocalipse 16 diz a mesma coisa. Quando nós lemos o texto, diz assim, secou o rio Eufrates. O que é o secamento do rio Eufrates? O secamento do rio Eufrates, para nós, quando nós lemos um rio secando, nós ficamos tristes, né? Porque o secamento de um rio é algo triste. Mas no conceito de um judeu, no passado, não era algo triste. Por quê? Quando eles conseguiram secar o rio Eufrates, o exército de Ciro, que era o Messias da época, era um ungido Ciro, como ele é chamado em Isaías, no capítulo 44 e 45, eles entraram em Babilônia e libertaram o povo de Deus. Eles entraram, destruíram os muros de Babilônia, destruíram o exército de Babilônia e libertaram o povo de Deus. Então, o secamento do rio Eufrates é um símbolo da libertação. Então, para um judeu que lesse aquilo, ele pensaria assim, está vindo o Messias nos libertar. Mas aí o que acontece? Em seguida, o texto começa a dizer que quem fez isso, quem operou esses sinais, foi o dragão, o falso profeta e a besta. Ou seja, é uma vinda de uma aparente libertação, ou seja, uma aparente vinda de Jesus, porém, que está sendo realizada por Satanás, pela besta e pelo falso profeta. São espíritos imundos, espíritos de rãs, né? As rãs são uma referência às pragas do Egito. Se você for lá ler as pragas do Egito, a rã, ela marca o momento final dos enganos satânicos, porque tudo que Moisés fazia, eles iam e faziam também. Os magos do Egito faziam também pelos poderes satânicos, até o momento das rãs. A partir desse momento, eles não conseguem mais realizar, eles não conseguem mais imitar os sinais que Moisés fazia. Então, o último engano é o engano das rãs. Aqui nós encontramos também o espírito, as rãs saindo, né, da boca. Então, nós precisamos estar preparados para esse momento, para o momento em que os nossos olhos vão nos enganar, a nossa mente vai nos enganar, os nossos ouvidos vão nos enganar e nós vamos sentir o desejo de que aquilo seja real, porém não será real porque estará contra a palavra de Deus. E aí o autor diz assim, ó, a última pergunta aqui, aquela perguntinha de rodapé, entender a verdade sobre a volta de Cristo e o estado dos mortos nos livrará do engano? Eu botei assim, será? Será que isso vai nos livrar do engano? Sabe por quê? Porque Satanás pode imitar também ressurreição. Imagine que alguém que você viu morrer, um querido seu que te deu estudo, que era o pastor da sua igreja, que era um ancião amado aí na sua igreja, de repente ele aparece e fala, olha, eu estou aqui, eu ressuscitei, nós precisamos seguir esse que está aí. Se eu ressuscitei é porque é Cristo voltando, mas não é ele. É o mesmo poder que Satanás tem usado para enganar a muitos. Então nós precisamos estar cientes do seguinte, Apocalipse capítulo 16, quando fala a respeito disso, diz assim, ó, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o que o falso profeta, a besta, Satanás estará fazendo? Se dirigindo aos reis da terra. O que Jesus estará fazendo? Verso 15 do capítulo 16 de Apocalipse. Eis que venho como um ladrão. Jesus não vem para negociar com ninguém. Jesus não vem para implantar paz nenhuma. Jesus não vem para ficar negociando com ninguém. Quando ele vier, todas as pessoas estarão julgadas. Então, a nossa esperança está na vinda de Jesus para nos resgatar desse mundo. Se nós acreditamos que Jesus vem para estabelecer a paz aqui, para dar uma segunda chance, para falar com os reis da terra, nós estaremos sujeitos aos enganos de Satanás, porque tudo vai parecer muito real. No entanto, o que nós devemos pensar é que as chances que nós temos hoje são as chances finais. Quando Jesus voltar, não há mais chance para ninguém, não há mais negociação, não há mais acordo com os reis da terra. Então, que Deus nos abençoe, que possamos estar firmados na fé em Jesus, nos mandamentos do Senhor e olhando para o alto, esperando o nosso Senhor que virá como um ladrão para nos resgatar desse mundo e não
para tornar esse mundo um lugar melhor ou não para fazer acordo com esse mundo. Deus nos abençoe e que esses enganos de Satanás não nos contaminem, que a nossa fé continue sendo uma fé pura na palavra do Senhor. Eu termino aqui a minha participação e agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Agora é com você, Lúcio. Um abraço e até a semana que vem. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, valeu, Ricardo, valeu você que está aqui, hashtag, né, fui até o fim, tem o nosso videozinho aqui, né, pessoal. Temos aqui as perguntas para consideração, aqui antes de nós encerrarmos, então, o estudo dessa lição sobre o espiritualismo exposto. Temos duas perguntinhas aqui bem tranquilas, a primeira diz assim: que influências espiritualistas Satanás usa, né, e que papel tem a mídia? Como nós vimos aí nos comentários, né, principalmente do Ricardo, dos eventos quase mortos, EQM, Satanás usa algumas artimanhas, né? E você pode ver que a mídia, ela está muito sintonizada e, como eu falei na introdução, é muito fácil você divulgar esse pensamento do espiritualismo, da alma, do céu, que a pessoa vai para o céu e se comunica, intercede. Eu não sei, né? Não sei ainda definir exatamente porquê, mas assim, é tão mais aceito, né, para as pessoas. É meio ilógico depois que você aprende, né, a palavra de Deus, mas é bem, para eles é tão mais fácil aceitar essas coisas espiritualistas, né? E você vê isso em filmes, novelas, músicas. Você vê assim como a mídia está inundada desse, vamos colocar, né, dessa teologia, dessa filosofia, e como ela é muito bem aceita, gera muita mercadoria, muito lucro. E ao contrário, né, a pura e a simples verdade, né, do jaz na sepultura, né, não é bem aceita, né? A volta de Cristo, tudo isso não será bem aceito. Então Satanás, ele gera muitas influências, e o interessante o comentário de Ellen White aqui na sexta-feira, que ela diz, né, que muitos parentes, né, Satanás, não só Ellen White, mas a Bíblia corrobora, né, nós veremos parentes, veremos prodígios, milagres nos últimos tempos. E eu fiquei imaginando, né, durante o preparo, eu falei assim, como nós seremos tidos como os mais idiotas do mundo, né? Se hoje você olha, pensa numa pessoa que você ridiculariza, uma filosofia, ou sei lá, os terraplanistas, qualquer coisa assim, nós seremos essas pessoas. Por quê? Porque vai estar todo mundo vendo, né, os prodígios, os sinais, você vai estar vendo o Messias pisando e andando nessa terra, e a gente assim, não, a Bíblia está errado, não é. Como não é, Lúcio? Olha, está todo mundo seguindo, claro que é, larga de ser besta, né? Larga de ser rebelde, larga de ser extremista, fundamentalista. Daí, olha, sinceramente, Deus vai ter que estar muito ligado a gente para a gente poder agir, né, como os apóstolos agiram nesses momentos, como todos os nossos patriarcas, né, agiram. Então, que você esteja preparado também, porque, né, como diz aqui, Satanás tem muitas influências hoje e daqui para frente terá muito mais ainda. A segunda diz assim, essa é bem interessante, ó. Como você compartilharia a sua fé com alguém que perdeu um ente querido e que acredita que essa pessoa foi para o céu? Aqui, pessoal, nessa pergunta, eu colocaria aqui alguns estágios, tá? Por quê? Porque assim, se a pessoa perdeu o ente querido hoje, a primeira coisa, ela está sentindo dor da perda. Quem já perdeu sabe, né, como é essa dor. Então assim, como é para consideração, Lúcio, eu penso que não é o momento, sabe, de você chegar assim, a pessoa lá está procurando um abraço, procurando uma dor, e aí chega lá você. A pessoa está lá chorando, se consolando, né, que o ente querido está lá no céu, tudo, aí você, não está no céu não, olha aqui, ó, olha na Bíblia aqui, ó, né, não, aqui, ó, não está não, Tessalonicenses diz que não está não. Pessoal, me desculpe, né, assim, né, cada um tem o seu jeito, o Espírito Santo que deve guiar a gente, mas não é o momento de você contrariar a pessoa. Eu já tive algumas oportunidades, né, de estar ao lado de amigos cristãos, mas que não creem como a gente crê, como a palavra de Deus crê. E nesse momento, a única coisa que a pessoa precisa é de um ombro e de um braço. É isso, tá, pessoal? Então, me desculpe, se ele acabou de perder o ente querido, a primeira coisa que tem que fazer é dar seu ombro, dar seu abraço. Não tem nem muito o que falar, sabe? Ai, Deus quis assim. Pessoal,
É Deus que quis a morte, é Deus que quis o pecado, é Deus que quis tudo, né? Deus é culpado de tudo daqui a pouco. Então assim, não é um momento assim, não tem muito o que falar. É meus sentimentos, abraça, tá precisando de alguma coisa, já resolveu as papeladas, e vai junto, preciso levar para algum lugar, isso é o que a gente precisa fazer. Se a pessoa acabou de perder, tá? Esse é o primeiro estágio. Perdeu, acho que não é momento de ficar pregando, falando que tudo que ele acredita a vida inteira dele está errado. Ao mesmo tempo, eu sei que os pastores em velórios de cristãos usam nesse momento, e eu gostaria até que no meu velório, sim, o meu pastor usasse, o Lúcio, que está dormindo e que crê que Jesus vai voltar. Então, esse é diferente. Então, lá é o meu velório, é o seu velório, fale com o seu pastor, né? Então, assim, é o momento de pregar o evangelho mesmo. E, né, eu já fui em muitos velórios de cristãos, onde o pastor falou, Lúcio dormiu, fulano dormiu, né, em Cristo Jesus, aguardando, e aí dá até para rezar o credo católico, que o credo católico ele é bem certinho nas palavras, pelo menos, né? Onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, assim, no velório de um cristão que já crê, né, como a Bíblia mostra, aí é o momento de pregar o evangelho e aí, né, a família já sabe que a pessoa acreditava daquele jeito, é diferente. Mas a pergunta diz assim, como você vai consolar, como você contaria, testemunharia da sua fé para alguém que perdeu um ente querido? E aí vem a questão, né, se já passou algum tempo da dor, já passou o luto da pessoa, aí sim, né, você pode conversar com a pessoa. Mas, novamente, eu tenho muita ressalva, né, porque como o Ricardo falou, né, colocou na fala dele, né, sobre os cristãos que querem ser a mão direita da justiça divina sobre qualquer um, né, e dar soco em todo mundo. Mas, assim, com muita ressalva. Porque você deve dar água para quem está com sede. Então, assim, senão você vai jogar pérolas aos porcos, vai falar e a pessoa não está preparada para ouvir. Então, quando você vai testemunhar, como você testemunharia para alguém? Primeiro, conversa com a pessoa, pergunte, tente entendê-la primeiro, né? Processo de empatia. Pergunte sobre por que ela crê daquele jeito, qual é o fundamento dela. Porque, pessoal, ela pode ter os fundamentos dela. Aí você fala assim, mas você crê na Bíblia? Sim, eu creio na Bíblia. Aí sim é um momento de falar assim, mas a Bíblia fala diferente. A tradição da igreja diz assim, mas a Bíblia diz assado. Daí é o momento de você, né? Mas já passou o luto, a pessoa já perdeu, e aí ele vai entender que o ente querido dele não foi para o céu, não está no purgatório, mesmo que tenha pagado lá as indulgências, não foi para lugar nenhum, e que vai pensar, nossa, é mesmo, a palavra de Deus diz, está dormindo, ao pó retornará. Tá? Então tem esses momentos aí que eu gostaria de você colocar. Logo que perdeu, se não é cristão, no velório ou depois, né, que já perdeu. E ele fala assim, o finalzinho da pergunta é assim, o que é apropriado dizer? Né? Como eu falei, né? Não precisa falar muita coisa, pessoal. Fala o que a Bíblia fala. É só falar assim, pessoal, a Bíblia diz isso. Né? Nem eu que estou dizendo, nem pastor, nem papa, ninguém. A Bíblia diz que é assim. E mostra para a pessoa, para que o Espírito Santo continue agindo com muito amor, com muito carinho, sem arrogância, sem, né, como o Ricardo já colocou aqui na fase dele. Pronto, pessoal, essas foram as duas perguntinhas, né? Hoje até foi interessante as perguntinhas, né, pessoal? E nós nos vemos então já no 11º estudo, já estamos encerrando aí, hein, pessoal? São mais 3 encontros só sobre o grande conflito. E eu já tenho aqui, deixa eu só alcançar para vocês, tem aqui o tema da próxima série de estudos, o Evangelho de Marcos, vou mostrar aqui para vocês na câmera, olha lá, ó, o Evangelho de Marcos. Então teremos aqui mais 13 temas para a gente estudar na próxima série, beleza? Nos vemos ainda no 11º tema aqui sobre o grande conflito, conflito iminente, preparando aí para as últimas lições desse trimestre, beleza? Vamos encerrar com uma oração, pessoal? Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, como nós lemos nos comentários, precisamos estar em constante sincronismo e sintonia contigo, Pai. Nos ajude porque diante de tantos enganos, diante de tantas situações delicadas, sem o Teu Espírito, sem a Tua direção, nós não faremos o que é certo, faremos só o que a nossa natureza errônea, prepotente, ignorante faz, Senhor. Então, clamamos, ó Pai, mais uma vez, continue com cada um que estuda a Tua Palavra, sedento de aprender e de praticá-la, Pai. Continue usando a nós, continue usando o Ministério Entre Linhas, cuide aí da saúde, cuide de quem está chegando nesse mundo, da pequena Sofia, cuide também daqueles que perderam entes queridos, cuide do Rio Grande do Sul, dos nossos irmãos queridos, cuide de nós, ó Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos, muito gratos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e venha logo, Senhor Jesus, em nome dele que oramos. Amém. Então,
pessoal, tchau, tchau, até lá.